Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e agora estaremos tratando sobre Cristo como Rei. Nós estamos falando sobre os 3 ofícios de Cristo, que se iniciou aqui na Terra. Vamos lá. O Catecismo Menor descreve o exercício do ofício de Rei por parte de Cristo como alto em que ele nos julgará para si, nos subjuga para si, nos governa e defende, restringe e vence todos os seus e nossos inimigos. Pergunta 26, Salmo 110, que é o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo. Fala de Deus subjugar os inimigos de Cristo, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A exposição de Edward Reynolds acerca do Salmo 110 nos levará à compreensão do reinado de Cristo. Em sua natureza divina, o Filho possui domínio e majestade como atributos essenciais de sua divindade. Nesse aspecto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em sabedoria, poder e glória. A autoridade deles pode se manifestar com maior e menor clareza, mas não pode ser aumentada nem diminuída. Com referência a Cristo, os puritanos falavam de seu ofício de rei basicamente com respeito ao seu papel mediador. É claro que isso significa que, assim como seus ofícios de profeta e sacerdote se encerram com a consumação de todas as coisas do novo céu e na nova terra, de igual maneira, seu ofício de rei mediador acaba quando ele entrega o reino a seu Pai. O reinado mediador de Cristo é algo que lhe foi dado, ele recebeu, não mediante usurpação, instrução ou violência, mas legalmente, mediante a ordem, decreto e investidura de seu Pai. Reynolds faz distinção entre o reinado natural de Cristo, anteriormente descrito no que diz respeito às suas prerrogativas divinas, e seu reino concedido. Este último foi dado a Cristo, que mostra que não era seu por natureza, mas mediante entrega e unção pelo Pai, para que fosse o cabeça de sua igreja. Ou seja, ele é o rei do seu povo, da igreja. Então, como ele falou aqui, Deus investiu, no seu filho, Como ele fala aqui, foi investidura, Investidura. Ele usa a palavra investidura, decreto, ordem. Então vamos lá. Para possuir tal reino, Deus precisou, primeiro, preparar um corpo o qual o filho fosse unido hipostaticamente. Segundo, ungir irrestritamente o filho com o Espírito Santo, a fim de lhe dar o provimento necessário para ser um rei piedoso. Terceiro, declarar publicamente que Cristo é o rei. Quarto, dar-lhe um cetro de justiça, colocar uma espada em sua boca e capacitá-lo a revelar a vontade de Deus à humanidade. Quinto, honrar a Cristo com embaixadores e servos. Sexto, entregar a Cristo as almas dos homens, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. Sétimo, dar-lhe poder para governar a igreja de acordo com a lei divina. 8. Conceder-lhe poder para julgar e condenar seus inimigos. 9. Dar a Cristo o poder de perdoar pecados. Esses privilégios dados ao Filho são dados a ele na condição de Deus homens. O reino de Cristo é um reino espiritual, não deste mundo, que faz dele um rei tão poderoso. Apesar disso, embora seja um rei espiritual, Cristo entra nele mediante uma conquista, pois embora as almas dos eleitos sejam suas, ainda assim a posse delas está primeiramente com seus inimigos. E dessa maneira a morte de Cristo é concebida não apenas em termos de expiação, mediante substituição, mas também em termos de vitória, mediante a representação sobre as forças do mal e da morte. Ele é o rei sacerdote, o que significa que seu triunfo, governo como rei, nunca são considerados independentemente de seu ofício como sacerdote ou de seu ofício como profeta.
Mas Cristo não se tornou rei apenas em virtude de sua morte e ressurreição. Ele é o Senhor da criação por ser quem ele é, o Deus homem. E devido à graça de sua unção celeste, por causa disso, Reynold faz uma distinção escolástica típica entre o poder e a autoridade de Cristo. De sorte que Cristo é o Senhor em dois aspectos, Senhor em poder e Senhor em autoridade. Quanto ao primeiro, ele tem poder de perdoar pecados, realizar milagres e subjugar seus inimigos. Quanto ao segundo, tem autoridade para julgar, ungir e ordenar. Os puritanos, em especial Reynold, trataram da questão da exaltação de Cristo em relação ao seu reinado. A exaltação de Cristo como rei se realiza integralmente em sua entronização. Mas, de acordo com Golder, por ocasião da ascensão de Cristo, uma vitória militar é atribuída a ele, levar cativo o cativeiro, que mostra que na cruz ele de fato subjugou os seus inimigos. Contudo, a entronização de Cristo é a concretização integral de seu triunfo sobre os inimigos e tem o poder régio de abençoar a igreja com o Espírito Santo prometido. Por ocasião de sua entronização, Cristo recebe o Espírito Santo da forma mais irrestrita possível com que a natureza humana consegue recebê-lo. Ao receber o Espírito como cabeça de seu povo, Cristo necessariamente recebeu o Espírito por eles. E dessa maneira, de sua fronte, o Espírito gatejou sobre a igreja, gotejou, o que explica o imenso número de conversões no dia de Pentecostes. Gotejou sobre a igreja. Não há dúvida de que estar sentado na glória à direita do Pai completa a exaltação de Cristo iniciada com sua ressurreição. Reynold observa que sentar-se à direita de Deus é uma expressão metonímica que indica a força, o poder, a majestade e a glória que lhe pertence. A entronização de Cristo envolve sua exaltação como mediador, que necessariamente envolve ambas as naturezas. É claro que Reynold e os puritanos afirmavam vigorosamente que é impossível a natureza divina receber qualquer melhoria ou glória intrínsecas. No entanto, à medida que foi humilhada para a economia e a administração dos ofícios de Cristo, essa mesma medida voltou a ser exaltada. O esvaziamento de Cristo não significa despedir-se da glória divina, mas o encobrimento ou ocultação da glória. Em seu estado de humilhação, a glória divina que era inata na pessoa de Cristo foi obscurecida pela semelhança da carne pecaminosa. Como eu falei, o finito não consegue conter o infinito, então, como ele fala aqui, Cristo não se despiu da sua glória. Houve um encobrimento, é o que ele está falando aqui, uma ocultação dessa glória. Foi obscurecida pela semelhança da carne pecaminosa. Semelhança. Assim sendo, a natureza divina só foi exaltada nesse sentido pela clara manifestação de si mesmo naquele homem que anteriormente foi desprezado e acusado de ser blasfemador. A natureza humana de Cristo também foi exaltada devido à união hipostática. A natureza humana de Cristo reivindicou imediatamente toda aquela glória que poderia ser conferida à natureza humana. Por isso, em virtude das mais íntima associação das naturezas naquela única pessoa, houve da parte divina uma comunicação de toda a glória que a outra natureza era capaz de receber. A glória de Cristo foi um tema na qual Thomas Golder, mais do que qualquer outro de seus contemporâneos, até mesmo Owen, deu muitíssima atenção. Seus pensamentos sobre a glória de Cristo têm aplicação específica ao papel de Cristo como mediador, inclusive do seu ofício de rei. Para Golder, Cristo possui uma glória tríplice. A primeira glória com a qual todos os ortodoxos concordavam era da natureza divina, a qual não podia ser aumentada nem diminuída de maneira nenhuma. Em sua natureza divina, o Filho é igual em glória com o Pai e o Espírito Santo. Essa primeira glória é sua glória essencial. Em segundo, Cristo possui uma glória pessoal não partilhada com o Pai nem com o Espírito, a saber, a glória de sua própria pessoa como Deus homem. Essa glória pertence apenas a ele devido à união hipostática. Ele é a imagem visível do Deus invisível.
Essa glória pessoal e inerente é de valor bem superior ao da terceira glória que ele possui, a saber, a glória do seu ofício como mediador da aliança da graça. A glória nativa e pessoal de Cristo como Deus homem sempre reluzirá na eternidade. Mas conforme ouvem outros teólogos puritanos defendem, a glória mediadora tem de terminar. Assim, no pensamento de Gordon, 1 Coríntios 15, 24, fala de Cristo entregando seu reino ao Pai. Gordon faz uma constatação interessante aqui. Cristo tem uma herança natural em virtude da união hipostática e por isso permanecerá rei para sempre, considerando-se em termos absolutos. Porque a unidade de duas pessoas não permite nenhuma outra opção. Distinto de duas heranças naturais é aquilo que Gordon chama de reino concedido de Cristo. Assim, para afirmar tanto que Cristo se assenta para sempre à direita do Pai, quanto ele entregará o reino para o Pai, Gordon postula uma distinção entre o reino natural de Cristo, baseado no valor de sua pessoa, e o reino que lhe foi concedido com base em seu ofício de mediador entre Deus e a Igreja. O reino mediador de Cristo não era um direito natural dele. Foi-lhe dado de acordo com os termos da aliança eterna de redenção. Cristo recebeu como recompensa por obedecer ao Pai alegre, constante e completamente. Embora essas três pessoas estejam envolvidas em cada uma das obras extras da divindade, às vezes uma obra em particular é atribuída a uma pessoa específica. A santificação é atribuída ao Espírito Santo. O Pai e o Espírito governam com o Filho até o dia do juízo final. Mas esse governo é atribuído de forma mais especial ao Filho. O Filho tem o privilégio de um reino concedido por causa da recompensa que tinha direito, para que atraísse para si os olhos de todos os homens e possuir toda a glória e honra, por assim dizer, de maneira mais imediata, porquanto ocultou a sua divindade em obediência ao Pai. É assim que Gordon consegue afirmar ao mesmo tempo que Cristo tem de reinar como rei, pelo século dos séculos, e que ele entregará o reino ao Pai. Aqui observamos, entre outras coisas, que para Gordon a pessoa de Cristo tinha prioridade sobre sua obra. Conclusão. O ofício tríplice de Cristo e seus dois estados estão organicamente ligados. Reino de assinala que como os ofícios de Cristo foram obras de ministério e serviço, no ofício de obediência e sofrimento por sua igreja. Outras foram obras de poder e majestade, protegendo e exaltando sua igreja. Cristo Salvador precisa passar pelos dois estados. E a unidade de duas naturezas em sua pessoa permite a transição real de seu estado de humilhação para seu estado de exaltação. Richard Sibers capta isso muito bem em sua penetrante obra Cristo Exaltado, exaltação de Cristo adquirida mediante humilhação, em que escreve: Ó amados, é doce meditar que nossa carne está agora no céu, à direita de Deus, que essa carne que nasceu da virgem, que foi posta na manjedoura, que foi por todos os lados fazendo bem, que foi feita a maldição em nosso lugar e foi humilhada até morrer e ficou escrava da morte durante 3 dias, que essa carne agora está em glória no céu, que essa pessoa é Senhor sobre os vivos e mortos. É um excelente livro para estudar isso, amados. Estudai Cristo no estado de humilhação e exaltação. Contudo, para entender corretamente a obra de Cristo como profeta, sacerdote e rei, é preciso primeiro ter uma correta compreensão de sua pessoa como Deus homem que voluntariamente se humilhou até as maiores profundezas para cumprir a condição da aliança e que devia ser recompensado por seu Pai mediante exaltação até o lugar mais elevado. Podemos acertadamente falar de Cristo como profeta, sacerdote e rei anteriormente humilhado, porém agora nesses mesmos ofícios, exaltado no céu, onde reina até a consumação. Mas, mesmo assim, com base na glória de sua pessoa, Cristo será o mediador da revelação de Deus aos santos no céu, como já falei. Será para sempre glorificado por seu povo devido à obra de expiação, intercessão que, como sumo sacerdote fiel, realizou por esse mesmo povo e por causa da união hipostática continuará sendo rei de toda a criação. Glória, pois, seja dada a Deus nos céus e na terra.
Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa graça dispensada a nós. Por tal conhecimento, por tal clareza, e pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que se tornou merecedor por meio da obediência ao Pai e ser o nosso sumo sacerdote, e agora intercede por nós. E a nossa carne está lá com o Pai, que nos condiciona, Senhor, a logo mais estar lá também com o Filho, em nome de Jesus. Amém. Deixa seu like.